Existem algumas oportunidades de estágio nos Estados Unidos e elas são de diferentes tipos para diferentes pessoas. Então eu quero te contar um pouquinho delas para você escolher quais oportunidades você vai aplicar lá dentro da nossa comunidade, no Hub dos Estágios, ou quais oportunidades você vai procurar aí no mundo da internet, combinado? A primeira delas é para você que é estudante de medicina. Se você é estudante de medicina, a principal é o clerkship, ou medical elective, que nada mais é que o seu internato nos Estados Unidos. Então, você só pode aplicar para esses medical electives e clerkships se você estiver no 5º ou 6º ano, na maioria das vezes só no 6º ano, mas todas as oportunidades estão detalhadas lá na comunidade, qual que é o eligibility criteria, ou seja, o critério de elegibilidade para aquele estágio, tá? Então, clerkship vai ser o seu internato. E, nesse caso, você atua como um estudante de medicina daquela instituição aqui nos Estados Unidos atuaria. Você tem seus pacientes, você é supervisionado pelo residente, pelo preceptor, você discute os casos, então você faz tudo bem hands-on. Esse é um termo que a gente usa aqui, mão na massa, tá bom? Então, clerkship são para vocês. Ah, Letícia, eu tô no começo da faculdade de medicina. Eu posso fazer clerkship também? Não, para você tem uma outra oportunidade. Ah, Letícia, eu já formei, eu posso fazer clerkship também? Não, para você tem uma outra oportunidade, que são os observerships. Observerships são estágios em que você está ali, como o nome diz, para observar. Mas a verdade é que na maioria das vezes nesses estágios, eles vão aos poucos te dando autonomia para você participar cada vez mais do time e conseguir o que todos nós queremos no final, que é aquela carta de recomendação e aquele networking. Observerships tem menos regras, ou seja, você pode fazer no começo da faculdade, no meio da faculdade, depois de formado, mas um downside, ou seja, um lado negativo em relação aos clerkships é que eles costumam ter mais limitações em relação ao que você pode fazer dentro do estágio. Então, no clerkship, você já chega, já tem acesso ao seu prontuário eletrônico, já consegue ver seus pacientes e tudo aquilo. No observership, é mais aquela situação que, dependendo da instituição, você vai estar muito limitado e não vai poder mostrar tanto serviço assim, ou, dependendo da instituição, você vai ter que conquistar a confiança aos poucos. Mas eu falo isso com uma grande pausa, porque a verdade é que tem várias formas de você mostrar o seu conhecimento durante o seu estágio, durante um observership. Ou seja, se você não pode entrar no prontuário eletrônico por alguma regra do hospital, experimente apresentar um paciente baseado no que o residente está te falando. Ou se você não pode entrar no prontuário eletrônico, mas você pode apresentar sobre um caso clínico legal ou sobre um tema específico para aquele time, experimente ser proativo, que você vai ver que as portas se abrem. Então, a maioria das pessoas fazem observerships. Eu fiz observership aqui nos Estados Unidos antes de eu aplicar para residência. E a verdade é que meu observership foi bem hands-on. A partir do momento que eu mostrei interesse que eu estava lá, eles me deixaram fazer tudo que os clerks estavam fazendo. Então, é bem variável. Se você não pode fazer internato fora, observerships são o mais comum, tá? E tem alguns tipos de observerships. Tem observerships oficiais dentro de instituições acadêmicas, dentro de universidades. Tem observerships extraoficiais, que você manda uma mensagem para um médico específico e pede para acompanhá-lo. Pode ser no consultório particular dele, pode ser dentro do hospital onde ele trabalha, e é por isso que observerships, na maioria das vezes, são mais fáceis de encontrar. E é por isso também que, além das oportunidades no Hub dos Estágios aqui, a gente tem modelos de e-mails para vocês mandarem para essas pessoas. Então, buscarem essas pessoas aí de diferentes formas. Ah, Letícia, como que eu busco? Algumas dicas. Uma é olhando no site das instituições. Então, entra no site das universidades americanas ou dos hospitais nos Estados Unidos, no departamento que você gosta, e todos eles vão ter os nomes das pessoas. E aí sim você pode mandar e-mail. Pode ser que o e-mail esteja listado no site da instituição, pode ser que você tenha que virar um detetive para buscar esse e-mail. E como que eu recomendo? Primeiro delas é ver se o e-mail da instituição segue um padrão. Algumas instituições, o e-mail é sempre o primeiro ponto e o último nome daquela pessoa. Então, você pode usar essa técnica para tentar descobrir os e-mails. A outra é mandando um e-mail para o coordenador do programa de residência da sua especialidade, porque normalmente eles podem te fornecer o e-mail daquela pessoa que você está procurando.
Uma outra é ir no PubMed e encontrar artigos daquela pessoa. Que quando você encontra artigos daquelas pessoas, geralmente, quando elas são os autores de correspondência, o corresponding author, você pode procurar o e-mail dela ali também e pode simplesmente mandar o seu e-mail pedindo o estágio. Então, tem várias formas aí de você conquistar o seu observership e a gente te dá mais detalhes. Além disso, existem outros tipos de oportunidade. Existem oportunidades de pesquisa, que não vem muito ao caso aqui, mas você pode ser, por exemplo, um Research Assistant, se você tiver menos experiência em pesquisa. Você pode ser um Research Fellow, se você quiser passar mais tempo aqui nos Estados Unidos e quiser ter mais experiência. Você pode até fazer um doutorado aqui, né? Um PhD também, se quiser. Mas essas experiências de pesquisa a gente vai deixar de lado por enquanto e a gente vai continuar falando das experiências clínicas. Quais outras experiências clínicas você pode fazer? Você pode fazer a residência aqui nos Estados Unidos e para isso a gente tem um curso inteiro, né, que é o Jornada Médica USA, fala justamente de todas as provas e de tudo que você tem que fazer para dar o seu match e fazer residência aqui nos Estados Unidos. O processo é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais longo do que somente os estágios. Os estágios fazem parte desse processo porque você precisa dessas cartas de recomendação, só que você precisa também de passar por várias outras etapas que a gente relata lá do passo 1 ao passo 10 ao seu match, mas também é possível. Além disso, você também pode fazer o seu Fellow. Fellow em inglês significa subespecialidade, ou seja, residência de clínica médica, Fellow de cardiologia, ou Fellow de hemodinâmica, ou Fellow de cardiologia intervencionista. Tudo o que for depois da residência a gente chama de Fellow. E você pode ter 5, 10 Fellows se você quiser. Uma loucura, né? A maioria das pessoas faz residência e depois faz um fellow para se subespecializar aí, e muitas das pessoas fazem só residência e param depois da residência também. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente, para fazer fellow nos Estados Unidos, você precisa ter feito residência nos Estados Unidos. Só que não é uma regra absoluta. Existem fellows que sobram vagas e que eles abrem para médicos internacionais que não necessariamente fizeram residência nos Estados Unidos. Então você também pode ter essa experiência de fellow aqui, que eles vão aceitar estudantes internacionais, médicos internacionais. E existem algumas outras instituições também que fazem um fellow combinado de pesquisa com um pouco de clínica, em que você pode aplicar para esses fellows também. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser fazer um fellow nos Estados Unidos, você também vai precisar passar pelos passos que a gente discute lá no Jornada Médica USA, as provas do USMLE e todo o sistema de aplicação. Ele é exatamente igual para os fellows e para a residência, na maioria dos casos, existem exceções. Então, se o seu intuito é fazer um fellow aqui, uma residência aqui por mais anos, aqui a gente precisa ir um pouquinho além para entender esse processo, tá? Mas já vou te dando essa dica de que para ambos esses casos você precisa de um estágio, que é o que a gente está aprendendo aqui agora, para você conseguir cartas de recomendação, para te recomendar para aquela vaga ou de residência de fellow. E essas cartas vão ser, posso dizer que provavelmente a coisa mais importante da sua application. Então, fazer o seu estágio aqui agora, o seu observership ou seu clerkship muito bem feito é essencial para você conseguir o seu objetivo a longo prazo. Combinado? E agora, quando começar a procurar essas oportunidades? Quando começar a aplicar para essas oportunidades? Muita gente acha que assim, 1 mês antes, 2 meses antes dá, e a verdade é que não. A gente recomenda começar com pelo menos 6 meses do seu estágio. Ah, Letícia, não dá tempo. Não é que é obrigatório que seja 6 meses, mas normalmente as vagas, a maioria delas vão se fechar aí entre 6 e 4 meses antes do estágio. Então, se você estiver procurando com antecedência, é melhor porque você vai ter mais opções. Então, assim, se você tiver determinado que você quer fazer um estágio daqui a 1 ano, comece a olhar hoje dentro do Hub dos Estágios. Preste atenção naquelas instituições que você quer, para quando as vagas estão abertas, para você projetar aí a data que você quer fazer. Então, vamos supor, eu quero fazer em novembro de 2025. Agora está aberto para maio de 2025. Então, para daqui a 1 ano, então provavelmente para novembro de 2025 vai estar aberto em novembro de 2024. Então, essa oportunidade específica é 1 ano de antecedência. Com isso, em novembro de 2024, você já coloca um alarme aí para ir lá nessa universidade para já aplicar para o seu clerkship.
Tudo isso vai estar detalhado lá no Hub dos Estágios, ou você pode procurar no site das instituições também, combinado? Então, quanto mais antecedência, melhor. Letícia, posso conseguir para daqui a um mês? Pode. Principalmente esses observerships que têm menos burocracia, alguns deles a gente consegue em cima da hora. Mas eu não recomendo, não deixa para em cima da hora, porque isso aqui é uma super oportunidade na sua vida e você precisa levar muito a sério, até mesmo a preparação. Combinado?